Hoje nós vamos conversar um pouco do livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Onde Jesus, ele tira uma parte, na verdade um pouco próximo do fim do seu ministério, para falar um pouco sobre viver em família. Porque essa família que nós temos, papai e mamãe, né, os irmãos, que aqui os terrenos, isso vai passar. Isso vai passar. E a família que vai permanecer é a família de Deus. Quando Deus chamou você para a família dele, fez de você um filho, uma filha, e fez você co-herdeiro com Cristo, chamou você para a família através da salvação em Cristo Jesus, essa é a família que vai existir para todo sempre, né? E essa família, ela já começa a se relacionar desde aqui da terra, né? A igreja, na verdade, é a família de Deus, e nós aprendemos a nos ajustar, a harmonizar uns com os outros. Inclusive Deus coloca isso como um dos 2 mandamentos: crer no Senhor Jesus Cristo e amar os irmãos, amar uns aos outros. Ele está falando ali para os irmãos. Isso aí são as 2 responsabilidades maiores do cristão. Então Deus já quer, mas você sabe como é que é, porque tem irmão que é difícil amar, não tem? Não tem? Coitado de você que casou com esse irmão tão difícil. Mas assim, é aquela questão, o velho ditado, né, Joênio, que diz assim: viver com meu irmão lá no céu, ó glória. Viver com esse mesmo irmão aqui na terra é outra história, né? Então, às vezes na vida nós temos esses, né? E Deus, então, Jesus falou sobre essa harmonização. Ele vai falar nesse capítulo, na verdade entra no 19 também, sobre como a igreja deve viver em família. E ele começa falando dos pequenininhos, porque todo mundo entra na família, né? Você tem que nascer, você nasce pequeno e vai crescer. Então ele começa com as crianças. Agora, dentro do capítulo 18, capítulo 18, não sei se eu falei 19, mas 18. O contexto aqui em Mateus, essa passagem ela aparece em Mateus, capítulo 18, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9. E o contexto é mais ou menos assim: eles estavam caminhando para uma vila, uma cidadezinha, e Jesus ia um pouco mais na frente, e a maioria dos discípulos iam atrás. E os discípulos estavam discutindo quem ia ser o maioral, né? Quem ia ser mais importante no reino de Deus. Pareciam umas crianças, não pareciam? Eles estavam discutindo. João achava que, como ele era assim, o bem-amado, que ele era assim, aquela pessoa de confiança de Jesus, que possivelmente ele ia ser o primeiro-ministro de Jesus. Pedro já achava que João era muito calado, tinha que ter bocão para poder esclarecer o plano do governo, né? Tiago já era um cara mais organizado, e ele achava que então ele deveria administrar, senão não ia ser uma boa administração. Então cada um estava ali falando e discutindo quem ia ser o maior no reino de Deus. E Jesus vinha ouvindo a conversa. Quando chegaram aonde iam, entraram no local, e aí eles foram cara de pau. Eles perguntaram de Jesus, verso 1, quem é o maior do reino dos céus? Na verdade, quem será o maior do reino dos céus? E eles não estavam falando sobre Jesus, não. Estavam falando deles ali. Inclusive, o Tiago e João eram tão sem vergonha que eles chegaram com a mãe. Olha só, usaram a mãe deles para ir conversar com Jesus uma vez. Para dizer, olha, quando você entrar no teu reino, bota o João de um lado, o Tiago do outro. Né? Olha só, usando a própria mãe. Né? Tem gente que usa a mãe para tudo, né? Aí a pergunta: quem é ou quem será o maior no reino dos céus? E Jesus então chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Tem uma criança, deixa eu ver uma criança assim, de uns 6, 7 anos. Aqui, está aqui, ó. Esse jovem, bem daqui, esse jovem. Será que ele vem?
Tu vem conversar comigo? Vem? Não, ele não quer não. Outra. Essa jovem aqui, você vem? Vem conversar comigo? Vem? Então vem cá. Vem cá, rapidinho. Né? Criança gosta de correr, corra. Olha só, vem cá. Aqui em cima, para todo mundo ver você. Você tem quantos anos? 8, bacana. Aquela é sua mãe, é? É sua mãe. Aquele é seu irmão, é? Ele é muito nó cego? Não, ele é um bom, tá bom. Agora me diz uma coisa, se um dia você chegasse em casa e não tivesse ninguém, só fosse você, passou um ET e raptou todo mundo da sua casa, ficasse só você, né? Você ia conseguir pagar a luz na sua casa? Não. Você ia poder ir no mercado comprar comida? Comprar o supermercado, comprar comida? Não. Você não tem dinheiro assim, não? Porque se tiver, eu quero emprestar. Você ia poder dirigir para ir para a escola? Né? Não. Deixa eu ver. Você ia poder pagar as prestações da casa ou aluguel? Não, você tá mal, né? Tá mal. Olha só. Agora, me diz uma coisa, a tua mãe, ela te cobra alguma coisa por isso? Ela não te cobra nada? Nem obediência? Só obediência. Só obediência, e haja obediência. Eu já olhei, estudo, ela está te cobrando é muito. Obediência, estudo. Olha só, como é seu nome de novo? Giovana, uma salva de palmas para Giovana, tá? Muito obrigado. E foi mais ou menos assim que Jesus fez e colocou no meio. Olha só, por que ele usou uma criança? Por quê? Três coisas que levaram Jesus a usar a criança como exemplo de quem vai ser grande no reino dos céus. E eu quero que você analise a sua vida para ver se você é essa criança do Senhor que será o maior no reino dos céus. Primeiro, criança é dependente de tudo. Depende de alguém para pagar a luz, depende de alguém para comprar comida, depende de alguém para fazer a comida, depende de alguém para levar para o colégio, depende de alguém para matricular no colégio, depende de alguém para tudo, depende de alguém para botar, para dormir, para acordar de manhã. Criança é totalmente dependente dos pais. Número 1. Então por isso Jesus diz, você tem que ser como uma criança. Segundo, a criança não tem muita opção, tem que obedecer mesmo, né? Porque se não obedecer, né, no TV, né, não obedecer no computador, não obedecer no... Né, a vida é uma miséria, né, se você não obedecer. Né, é o dinheiro que os pais às vezes não sabem que tem na mão. É um dinheiro, é uma potência muito grande. No obedecer, no TV, no computador, no nada. Né, no roupa lavada, no... Aí tem mais, o que eu vou fazer? Bota seu filho para lavar a roupa, de repente eles vão querer te obedecer. Então, a criança tem que obedecer, porque senão a vida se torna uma vida de menino de rua. É uma vida desgraçada, uma vida perigosa, uma vida ruim. Então, segundo, isso significa que a criança tem que se submeter à autoridade. Por isso que Jesus disse, é humilde, não tem outra opção. Você tem que ser humilde, você tem que obedecer. Senão o pãozinho não sai, entendeu? Então, segundo, ele é humilde. E terceiro, Deus usou a criança porque Deus fez a criança de uma forma que ela está aberta para acreditar em qualquer coisa. Ela está aberta, o coração da criança está totalmente aberto. Por isso que nós trabalhamos tanto com crianças. Umas semanas atrás eu ouvi uma mãe falar uma idiotice. Me desculpe se você estiver aqui, mas foi idiotice. Eu não sei quem é você, mas foi idiotice. Falou assim, não, a gente não quer tingir a nossa criança, então nós não levamos na igreja, nós não fazemos nada, porque quando ela crescer, nós queremos que ela tome essa decisão. Até você crescer, alguém já tomou essa decisão por você. O que determina a decisão que você vai tomar é a sua infância. Eu não sei aonde está a cabeça dessa mãe,
Mas você forma a criança quando pequena, e é por isso que Deus escolheu a criança para dizer: o maior do reino dos céus vai ser aquele que tem esse espírito de criança, porque a criança acredita com facilidade, né? Quando a pessoa já se torna adulto, né? Tem uma pessoa que eu vou conversar recentemente, mas já vi pelo papo, que é um negócio complicado, porque se Deus existe, não existe, né? Prova que Deus existe, é tudo complicado, não tem só a capacidade de dizer assim: Deus existe. Jesus é Filho de Deus, Ele me ama, morreu na cruz. A criança, ela crê com facilidade, por isso que a hora de você alcançar o coração da pessoa é quando ela é criança. Ela está aberta para acreditar, tem essa facilidade de crer. Também, só assim, abrindo um parênteses, é por isso que papai e mamãe, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você promete, tudo que você fala para o seu filho, tá? Porque a sua criança acredita, acredita tudo que você fala. E você diz: eu vou te levar para pescar no outro sábado. Aí no outro sábado você nem se lembra, a semana todinha o seu garoto preparando o anzol dele, a linha dele, né? E aí no outro sábado ele só esperando você bater na porta dele: vamos pescar. E você foi trabalhar. Aí o seu filho, sim, ele vai acreditar sim, ele vai acreditar que você é um mentiroso, né? É isso que ele vai acreditar. Então é importante que você sempre mantenha a sua palavra com seus filhos. Por quê? Porque o coração deles é voltado a acreditar, até que ela se torne um coração duro, de tanto ouvir mentiras e promessas não cumpridas. Então Deus usou a criança como o exemplo de como nós temos que ser, para realmente sermos bons seguidores de Jesus, de sermos maior no reino de Deus. Se for por esses três elementos aí, você é um grande no reino de Deus. Quando Deus fala, você acredita? Ou você é daquele: sim, mas eu vou ajudar Deus um pouquinho, né? Eu acredito, mas eu vou ajudar Deus. Quando Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Você acredita assim, meia cuia, né? A outra metade você bota na água você mesmo. Você acredita pela metade as coisas dele. Quando Deus diz assim: eu vou cuidar disso, você confia, mas sem confiar. Você já tem um coração adulto, um coração cheio de malícia, não é isso? Você tem um coração que realmente acredita. Quando Deus fala, está falado. Você sabe, você pode confiar nessa promessa dele. Segundo, você é obediente a Deus. Quando Deus diz: não namore com descrente, é ponto final, um ponto final, né? Quando Deus diz: não case com descrente, é ponto final. De vez em quando alguém chega assim: pastor, ore por mim, sabe, tem uma pessoa que eu gosto muito dela, eu estou pensando se eu devo casar com ela ou não, sabe, porque ela não é crente, ela não é. Eu digo: tire seu cavalinho da chuva, doida. Não é, já vou te responder, não precisa uma voz vindo do céu, já está escrito aqui. Não. Será que você acha que a palavra de Deus vai mudar? Não vai mudar, né? Quando a palavra de Deus, a pessoa diz: eu estou orando para ver se é a vontade de Deus eu ir no culto. Você ficou doido? Hebreus 10, 25 já disse qual é a vontade de Deus. Vá para o culto. Vá para o culto, preguiçoso. Vá para o culto, né? Então tem coisas que são muito específicas, são preto e branco na Bíblia, e nessas coisas a gente não precisa de oração não, né? Eu acho que Deus até ri quando a gente faz uma oração dessa, né? Acha a gente meio maluco. Então, você obedece, você maneja a sua vida pelo que Deus te ensina. E terceiro, você é dependente de Deus? Ou você depende das outras pessoas, você depende das suas arrumações, você depende muito do seu emprego, você depende realmente de Deus? Você entende que cada batida do seu coração vem de Deus, que cada fôlego que você puxa é Deus que te dá os músculos para fazer isso acontecer, é Deus que faz transformar aquele oxigênio em combustível para o seu coração, levado pelo seu sangue, para os seus órgãos funcionar, para o seu corpo movimentar? Você entende que nós somos 100% dependentes
dependentes de Deus, se Deus tirar, né, no Velho Testamento tem umas 2 ocasiões onde a Bíblia diz que Deus tirou a mão da pessoa para ver o que ela ia fazer, e toda vez fizeram o quê? Besteira, né? Não me tire a mão, Deus. Eu já digo, não, Deus, não vou passar não, não tire a mão não, eu já sei, vou ser reprovado, não tire a mão de cima de mim não, proteja, eu não quero esse teste não, eu não sou tão grande assim não, eu quero e preciso ser dependente de Deus, completamente dependente. No verso 5, ele diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E na nossa igreja nós temos um apreço, um carinho muito grande com as crianças, né? Você que é daqui, você já sabe disso, né? Nós gastamos milhares de horas humanas todo mês preparando, gastamos dinheiro, gastamos muito com as nossas crianças. Nós entendemos que isso aí é uma prioridade da igreja. Deus diz assim, Deus, olha o que ele diz aqui: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E só para a gente não esquecer disso, porque nossa igreja é muito boa nisso, mas eu não quero que isso caia, porque às vezes tem outras coisas que terminam sendo prioridade, mas olha, Jesus colocou isso como prioridade. Crianças. Quantos aqui, você, além das suas crianças, ou talvez você nem tem crianças, mas você traz a criança de um vizinho, você traz um neto, você traz um sobrinho, uma sobrinha para a igreja, para eles aprenderem de Deus. Fica de pé se você é uma pessoa que você, domingo, você traz uma outra pessoa, tá? Traz? Olha só quantas pessoas. Olha só, eu quero que você olhe. Isso é o que Jesus está falando. Não, continue em pé. Quantos de vocês aqui, você trabalha com clubinhos? Você tem um clubinho, ou você tem uma sede, né? A sua casa é uma sede de clubinho, ou você ensina, ou você ajuda no clubinho. Fica de pé também. Fica em pé também, tá? E continue em pé, né? Olha só, maravilha. Lá em cima também, né? E quem aqui trabalha com infantil, kids, berçário? Você trabalha com uma dessas idades? Fica de pé agora. Olha só. Quantos aqui trabalham com teens? Você trabalha com teens, aquele 11, 12, 13, 14, fica de pé também. Você está vendo por que essa igreja é abençoada? Você está vendo? Olha ao seu redor. É porque a Bíblia diz que quando você dá o bem-vindo para um desses pequenos, você está dando bem-vindo para o próprio Senhor Jesus Cristo. E em Marcos ele diz, e quando eu vou, o Pai também vai junto. Você está abrindo o seu espaço, seu coração, sua hospitalidade para o próprio Jesus, toda vez que você recebe uma dessas pequenas crianças. Mas não para aí não, continua em pé. Mas Jesus vai mostrar mais adiante que ele não está falando somente das crianças cronológicas. Ele está falando das crianças espirituais, aqueles que vieram conhecer Jesus recentemente, aceitaram Jesus, estão tomando o leitinho lá do com Deus, né? Estão tomando aquele leite espiritual, estão começando essa nova vida com Jesus. Se você trabalha com esse tipo de pequeno, fica em pé, você trabalha no com Deus, você trabalha com integração, você trabalha no ensino de com Deus, na organização de com Deus, né? Você trabalha como monitor. E a vontade de Deus é que essa igreja continue sempre assim, até Jesus voltar. Isso é essencial. Eu me lembro de uma igreja e ela não gostava de crianças. Era um pessoal mais velho, já bem organizado, abastado e abestado. E eles não gostavam de crianças, porque crianças vêm e, quando você tem crianças, as crianças vão sujar, vão riscar os bancos, vão trazer, e era uma igreja assim, de muito luxo, né? Acolchoado no banco, né? Tudo bonito, tudo bem vernizado, pintado, lindo, né?
carpete no chão. E as crianças eles trazem sujo, às vezes vomitam, né? Tem aqueles acidentes, riscam. E a igreja disse para o pastor, nós não queremos crianças, nós estamos bem. Graças a Deus, essa igreja fechou, né? A igreja que não gosta de crianças, ela deve fechar, porque ela não estende seus braços hospitaleiros a Jesus. Igreja que não quer Jesus, não deve ser igreja. Eu me lembro também, no meu segundo grupo de oração, uma noite, a gente estava no grupo de oração e a gente orando para esse negócio pegar, né? Essa ideia pegar, e eu estava no grupo de oração e lá chegou uma família. Chegou uma família nova e vieram visitar o grupo de oração. E essa família tinha 3 filhas, que não eram fáceis, né? Eram filhas pequenas de 5, 7, 9 anos. E chegaram e eu me lembro que uma das irmãs do grupo de oração, no final me chamou lá para dentro. Eu já sabia que ia ser uma peia verbal. Ela me chamou lá para dentro, fechou a porta. Tu tem que mandar esse pessoal ir embora. Esse lugar aqui, esse nosso grupo não tem espaço para essa família. Isso vai estragar a nossa família. Ela estava cuspindo fogo, né? Eu disse, tem que mandar esse beijo, tem que achar outro grupo. Aqui não pode, vai estragar o nosso grupo. Eu digo, a questão é espaço. É espaço também, essa casa não dá para botar todo. Então não tem problema, eu e minha esposa, nós estamos saindo fora, tá? Nós estamos saindo fora. Eu fui abrir um outro grupo de oração na minha casa, com essa família, começando com essa família que não era querida. Adivinha, você vê na vida dessas pessoas, como Deus não abençoa mais. Deus permite decisões erradas. Gente, aquele que abre os braços para o pequeno, sendo também um novo convertido, sempre terá a presença de Jesus. E eu digo isso porque é importante, porque Deus tem feito na nossa igreja um grande berçário, né, para a glória dele. Muitos, 290 vieram ao Senhor nesse último fim de semana. Antes disso nós tivemos aqueles 1000, né, na outra programação da Páscoa. Vamos ter mais agora em julho com o Fantasma da Ópera, a não ser que os crentes sejam todos fantasmas. Nós vamos ter mais decisões e ainda vem no Natal e Deus tem usado essa igreja. E um dos segredos, gente, é por isso que hoje é uma mensagem de encorajamento: abra os seus braços para essas pessoas. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu quero dar exemplos, né? E eu não sei o nome de ninguém, mas eu tenho sensores por toda parte. Deus me abençoou com muitos sensores. Eu ouço histórias, eu sempre digo, não me fale o nome, por favor. Às vezes eu não quero nem saber se foi homem ou mulher, né? Porque eu quero usar isso para o nosso aprendizado. Alguns tempos atrás, uma mãe veio fazer um com Deus e tinha 2 filhos, e estavam na sala. Aí a professora chegou e disse, mas tem um programa de kids, para você, para os seus filhos. Aí desceram, ela, vamos matricular. Não, mas eu já fui lá e disseram que não tem vaga. Pô, isso me irritou bastante. Aí a pessoa levou lá, e a pessoa nem olhou para cima. A pessoa que estava na mesa fazendo a inscrição, nem olhou para cima. Não tem vaga não. Como é que é? Não tem vaga para Jesus? Eu fico pensando assim, às vezes, né? Se fosse Jesus, né? Eu fico imaginando, porque aqui é uma área grande, né? Às vezes, se você tiver que fazer umas 3 viagens, você cansa até chegar lá em cima, né? E chegar lá em cima, não é aqui não, é lá embaixo, né? Alguém daqui fala assim, a sua aula é lá no anexo. Aí você vai, ainda está chovendo com aquele sapato alto bonito que as meninas gostam de usar, né? Aí passa chega lá em cima, aí, onde é a aula de um com Deus? É lá embaixo, tem que descer, na sala 205C. 205C, onde é 205C? É lá embaixo. Aí a pessoa vem lá de baixo, sabe o que dá vontade? Se eu fosse a pessoa, sabe o que eu fazia? Eu não voltava mais nessa igreja. Eu não voltava mais não. Você voltava? Sim, porque você não é como eu. Você é mais gentil, mais calmo, você gosta de fila no banco, você procura sempre uma fila para ficar, você gosta dessas coisas.
Agora, eu fico pensando assim, se fosse Jesus, e Jesus tivesse errado, alguém falou assim, eu acho que a sua aula de um com Deus é lá no anexo, lá depois da Castanheira, né? Anda mais ou menos 1 quilômetro e você chega lá, né? À esquerda, né? Aí Jesus chega lá e a aula dele não é lá, a aula dele é no 205C. Eu fico pensando, você acha que aquela pessoa lá ia dizer, não é aqui, não é aqui, é lá embaixo, no 205C. Iam fazer isso aí? Se fosse você lá, você ia fazer isso? E você ia fazer isso? Não, o que você ia? Você ia ser o maior puxa-saco de Jesus que tem. Você ia, não, deixa eu te levar, vamos passar na cantina para pegar uma água, tá com sede? Deixa eu carregar a sua Bíblia, Jesus. Você ia levar Jesus lá na sala e ia puxar a cadeira para dizer, sente aqui, Jesus. Não, aqui perto do ar-condicionado, você não ia? O que você faz para um desses pequenos, você faz para mim. Quem falou isso? Jesus. Então, conforme a gente cresce, a gente tem que sempre lembrar esses pequenos detalhes, né? Eu me lembro, de vez em quando eu tento, eu quero ter a mesma alegria quando tem um batizado ou quando tem 200 batizados. Porque é muito fácil quando a gente cresce, a gente esquece, a gente começa a pensar tudo em números grandes. Mas eu me lembro quando eu era pastor de igreja bem pequena. Cara, eu estava pregando e entrava um casal atrasado, uma família atrasada, e eu ficava só de olho. Às vezes eu esqueci até a mensagem, só olhando assim, estou bem ali. Na saída eu tenho que pegar eles, né? Cara, eu dizia, e vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Eu já orava descendo, entendeu? Porque eu não queria que o pessoal saísse sem eu poder pegar. Já eu ia vender nossa igreja, falar como era bom, saber se era o crente, não era o crente, que aqui tinha um programa para criança, papapá. E eu ainda ia levar para pizza naquela noite, entendeu? Porque é assim que se constrói uma igreja. E é muito fácil quando a gente começa a crescer, a gente tem um inchaço e a gente não tem mais esse carinho. Mas Jesus ainda é o mesmo, e os pequenos de Deus ainda são o mesmo, e a gente ainda tem que ter o mesmo cuidado por cada um que vem. Você tem um grupo muito grande, aí você já não tem mais aquele carinho, aquele cuidado. Né? Ela deixou de vir. Acho que faz uns 4 ou 5 meses. E você não foi buscar? Ela está na cadeia, está no hospital, está no cemitério. Onde é que ela está? Ou está no mundo? Esse é o cuidado que nós precisamos ter constantemente, porque aquilo que você faz para um desses pequenininhos, você faz para o próprio Senhor Deus. Não se esqueça disso. Né? Não se esqueça disso. Continuando, no verso 6, ele diz assim, mas se alguém fizer cair no pecado, um desses pequenininhos que creem em mim, agora obviamente ele está falando de novos convertidos, pessoas que aceitaram Jesus, essas pessoas que botaram sua fé agora nele. Se alguém fizer cair em pecado, um desses pequenininhos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho, que pesa mais ou menos uns 150 quilos, e vá fazer natação no mar. É isso, né? Amarre uma pedra de moinho no pescoço e vá se afogar, né? Vá se afogar nas profundezas do mar. Melhor isso do que você fazer um desses pequenininhos pecar e sair dos caminhos de Deus. Eu soube de 2 histórias na minha vida bem tristes. Eu soube de muitas, mas eu vou contar 2. Uma jovem bastante mundana, né, aceitou Jesus, mudou a vida dela, animada. Aí foi para a igreja e eu vou contar só uma. E aí lá um rapaz gostou dela, tal, começou a namorar. Mas aproveitando que ela vinha dessa vida mundana, adivinha? Como é que foi o namoro dele? Levava para motel, né? Transava como se fosse normal da vida cristã, que trouxe N problemas na vida dela. Toda a vida dela tem sido atrapalhada por esse início ruim. E adivinha? A vida dele tem sido um fracasso de início a fim, uma vida miserável. Ele dá um passo para frente e volta 3. Por quê? Porque ele fez um dos pequenos pecar. Isso é um alerta.
Nós temos que ter muito cuidado com os recém-convertidos. É por isso que a Bíblia diz que, inclusive, você tem que ter o cuidado de você não colocar em responsabilidades além do que deve, porque você pode estar facilitando. Você pode estar facilitando esse pecado. Você pode estar armando uma cilada. Nós temos que ter cuidado com os nossos pequenos. É o peso de ser mãe e pai. Se alguém fizer cair um desses pequenos no pecado, papai e mamãe, Deus vai cobrar essas vidas de você. Essa semana passada, eu contei para minha esposa uma história. Eu estava numa drogaria, eu tinha terminado de comprar. Aí sempre eu converso um pouco com o senhor lá. E aí eu estava conversando sobre ele tinha visto um vídeo meu, do congresso que eu fiz em Belém. E aí ele perguntou se era eu mesmo. Ele disse, eu vi um negócio que passou em Belém, e era você? Eu disse, sim. Eu disse, inclusive vai ter agora nessa outra semana. Fui pegar um convite da oficina do casamento. E aí eu estava conversando, quando eu fui voltar, lá vem uma mãe toda desengonçada. Sabe aquela mãe que não devia ter filhos? Toda desengonçada, com um carrinho de mão, com um bebê de uns 4 ou 5 meses ali, uma criança de 3, uma criança de 5, toda mal ajeitada, toda suja, a mãe com tatuagens, toda desengonçada, toda desajeitada, tentando entrar numa porta, os 4, o carrinho de mão atravessado, a mãe e os 2 filhos, a filhinha menor estava com a mão assim, naquela porta de vidro, onde ela fecha assim. Aí eu agarrei para não cortar o dedo dela, ajudei ela a botar para dentro. Aí o meu amigo lá da drogaria já estava assim. E eu vi que ela entrou com maus propósitos, né? Eu vi que talvez ela ia bater assim algumas latinhas de coisa e cair na bolsa dela, entendeu? Mais ou menos assim. Eu vi que ela estava com um saco de pão, estava mendigando, alguém tinha dado comida para ela. E aí eu estava terminando minha conversa com ele. E aí ele falou assim, pois é, pastor, eu acho que eu vou lá. Aí ela, pastor, é? Fogo, quando a pessoa fala assim, é fogo, né? Aí ele, pastor, você é pastor, eu tenho que falar. Eu digo, então deixa eu terminar aqui de falar com ele. Aí eu, tá bom, ela ficou só esperando. Aí a minha intenção era pegar meu saquinho de remédio, rapidinho, entendeu? Quando ela virasse as costas. Mas quando eu virei as costas, ela, ei, pastor, você vai me abandonar? Né? Você é pastor? Não? Aí eu digo, olha, eu não sei quem é você, mas eu não sou seu pastor. Não. Ela chama meu pastor, eu não sou seu pastor. Né? Eu nunca te vi na minha igreja. Aí eu até falei assim, mesma coisa. Aí ela, não, porque o que você está precisando? Eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de leite ninho para essa criança aqui. Aí o outro amigo, eu digo, olha, tu não é do rebanho que eu pastoreio, e a minha responsabilidade é com o rebanho lá. Então tu não é pastor de todos, né? Sabe aquela mulher espalhafatosa que você ouve do outro lado da rua? E as 2 criancinhas dela, Genza, né? Mas eu vi as 2 crianças, as 2 meninas, uma de 3 ou 4, a outra de 5 ou 6. E eu pensei assim, Satanás vai usar isso para colocar um crivo, para colocar um obstáculo na vida dessas 2 pequenas. Aí eu falei, o que você quer mesmo? Ela disse, uma lata de leite ninho. Eu digo, então eu vou, não tem aqui na drogaria, né? Então eu vou comprar para você, fica bem aqui que eu vou comprar. Aí eu atravessei a rua e comprei, aí voltei. Quando eu voltei nela, já vinha com a mão para pegar. Eu digo, peraí. Onde está o pai dessas crianças? Ela diz, olha, o pai dessas 2 aí já morreu, e esse daqui está na cadeia. Eu digo, filha, você parece que não tem muita sorte, você não sabe escolher muito bem o marido, hein? E sabe o que falta para você?
olha só, essas meninas vão seguir o teu caminho, e tua vida, eu estou vendo que não é uma vida boa, não é uma vida fácil, você sofre, e as suas filhas vão ser o mesmo caminho. Ela diz, Deus me livre. Eu digo, pois vai ser, você estão seguindo o seu exemplo. Você precisa achar uma igreja lá no seu bairro, descobrir o bairro dela, digo, procure uma igreja lá, tá? Vá, coloque essas crianças. E eu fiquei sonhando, né? Quando foram embora, aí uma coisa interessante, aí ela me agradeceu, pegou o leite, agradeceu, virou as costas. Aí a menininha de 5, 6 anos chegou assim, obrigado, pastor. Deu um sorriso, né? E ao ir embora, eu orei, ó Deus, que de alguma forma, através de um vizinho, de alguma forma eles caiam numa igreja boa, de preferência no Nova Infantil, no Nova Kids. Eles precisam quebrar esse ciclo terrível desse pecado e conhecerem Jesus como Salvador. E assim, a vida está cheia de pessoas que precisam disso, e como o nosso exemplo é tão fundamental em tudo que nós fazemos. Nós precisamos sempre estar lembrando de ter o cuidado de não deixar nenhum deles tropeçar, de ter o cuidado no nosso comportamento, nas nossas palavras, para eles não caírem. Papai e mamãe, tenha esse cuidado, isso é responsabilidade sua, e Deus vai nos cobrar por isso. Aí Jesus, ele se torna meio radical. Jesus era meio radical. Eu acho que nenhuma igreja batista, nem presbiteriana, nem metodista, eu acho que nenhuma igreja ia querer Jesus como pastor. Porque assim, hoje uma igreja bacana tem um pastor assim, engraçado, né? De preferência engraçado e light, que não fala muita coisa que a gente não gosta de ouvir, né? Não é isso? Aí sim, uma igreja bacana, muito alegre, o pastor não fala nada, entendeu? Aí você faz o que quer, uma vida que aceita tudo. E Jesus não tinha muita piada, Jesus não era, né? Jesus era meio na lata. Jesus olha, se tua mão ou teu pé te fizerem tropeçar, corte e jogue fora. Na outra passagem diz, fure o olho. Porque é melhor entrar na vida mutilada ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. Jesus não era light, ele não era soft, né? Porque Jesus foi quem criou o inferno. E ele sabe o terror, ele fala mais do inferno, ele falou mais do inferno nas suas mensagens do que o céu. O terror do inferno era maior para Jesus do que a alegria do céu. E era isso que ele entendia, que o destino final das pessoas que o rejeitam, que rejeitam a salvação, é terrível. E por isso que Jesus não tinha muito tempo para o light e para o soft. Jesus queria que as pessoas soubessem que o final é terrível para quem não for perdoado os seus pecados, quem não tiver Jesus em sua vida, quem não entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Por isso que ele era duro. Eu pergunto de você, o que está impedindo você de seguir a Jesus? Essa semana eu estava conversando com alguém e tem um senhor que já ouviu, deve ter ouvido umas 150 ou 200 mil mensagens de evangelismo. Não, pelo menos umas 200 ele já ouviu, tenho certeza. Só minhas ele já ouviu umas 100. Mas ele não aceita Jesus. A cada dia ele vive um risco de vida, mas ele não aceita Jesus. Sabe por quê? Sabe qual é o pé dele, qual é a mão dele que faz ele? Não é o pé dele nem a mão dele, é a mão das amantes, das prostitutas. Ele gosta das mulheres. E ele sabe que se ele aceitar Jesus não vai querer. Assim como o jovem rico, Jesus disse, vende tudo que tem, você não precisa mais desse dinheiro, me siga. E o jovem rico virou as costas para Jesus, porque o dinheiro era mais importante para ele do que Jesus. Essas mulheres são mais importantes para ele do que Jesus. Ele arrisca o seu destino eterno, ele arrisca passar a eternidade, milhões e milhões e milhões de anos no inferno. Onde Jesus diz em Marcos 9, ele diz onde a alma não morre e o fogo não se apaga. A alma não morre porque nós fomos criados na imagem de Deus, e Deus é imortal, e quando Ele deu o Espírito ao homem, o Espírito é imortal, ele só pode ser banido, não pode ser extinto. O que atrapalha você
de seguir a Jesus? O que vale a pena esse risco da sua eternidade? Que pode ter tanto valor assim? Talvez hoje à noite é hora de você cortar isso da sua vida. Eu tenho um amigo pastor que o notebook era um problema para ele. Vocês entenderam, né? Ele pegou e hoje ele não tem notebook. Não tem notebook. Talvez o celular é que te atrapalha. Eu ainda acho mais fácil jogar fora um celular do que a minha mão. Mas Deus é radical. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Se é o seu carro que te leva para lugares que você não deve, você precisa começar a andar de ônibus ou a pé. Você precisa se livrar daquilo que atrapalha o seu andar com Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Porque em andar errado você sempre leva mais outro. Você atrapalha. Aí vem a dupla condenação do qual ele fala. Aí no verso 10, é um versículo que eu amo. Cuidado para não desprezarem nenhum só desses pequenininhos. Né? Por isso aqui na igreja, né, todo mundo, nós queremos sempre dar atenção aos nossos pequenos. Quem são os nossos pequenos? Vamos ver se você já aprendeu. Quem são os nossos pequenos? Tem dois tipos de pequenos. Os pequenos e os pequenos grandes, né? Nós temos os pequenos, que são pequenos em idade cronológica, né? E nós temos os pequenos de Deus, que são os recém-convertidos. Sempre aquele cuidado especial. Você vê alguém perdido? Pare, para saber se você pode ajudar. Sempre, esse cuidado com os nossos pequenos. Se você descobrir que por alguma falha a pessoa procurou um grupo e não conseguiu ir para o grupo, você vai e ajuda, você persiste com essa pessoa. Você descobre que a pessoa faltou uma aula e agora está com medo de voltar para a aula porque faltou a aula. Você vai intervir com o professor dessa pessoa, você vai ser essa pessoa que vai ajudar esse pequeno no próximo passo. Cuidado para que não desprezem nenhum só desses pequenos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão vendo a face de meu Pai Celeste. Esse é o versículo sobre o qual se constrói a ideia, e eu acho que é verdade, que toda criança que nasce, Deus põe um anjo de guarda, né? E eu acho que quando você nasce de novo, Deus também põe outro anjo. Então, para o Filho de Deus, ele tem pelo menos dois anjos, né? Um porque nasceu da mãe e o outro porque é Filho de Deus. E essas pessoas, são essas pessoas que, né? Esses anjos que quando você cai da goiabeira, 5, 6 metros de altura, você cai, você não se esborracha todo, você não morre. Você já viu como criança é fantástico? Você cai todinho aí. Ai, mãe, eu me bati, né? São esses anjos que fazem com que você, quando faz leseira como eu fiz na minha infância, né, eu pulei de um telhado, na verdade uma parte bem alta, com um guarda-chuva, para ver se eu descia. Mas não morri, não quebrei nenhum osso. Então, não é fantástico que Deus ama tanto as suas crianças, que Ele põe ali uns guardas, e a Bíblia diz que Ele acampa os anjos ao seu redor quando você vai dormir à noite. Isso não é uma maravilha? Não é fantástico? Só tem um problema com esses anjos. Esses anjos, eu tenho a impressão que são fuxiqueiros. São dedo duro. Os anjos estão aqui e veem você maltratar o outro. Eles estão aonde? Na face do Pai. Todo dia eles vão reportar. Tu não acredita o que o fulano fez com o teu recém-nascido Jesus. Eu posso dar uns tubos nele? Né? Uma vez eu me mudei para fui morar fora um ano. E aí eu e meus 2 irmãos ganhamos uma bicicleta. Ainda tinha a irmã de quebra também. Uma bicicleta para 4. Então cada um tinha o seu horário de andar. Aí minha hora, eu decidi explorar um pouco a comunidade. Aí eu já estava andando na minha bicicleta. Tinha 8 anos. Aí cheguei, dobrei na rua lá e apareceu um bulizinho. Eu tinha 8, ele tinha uns 10, eu acho. Mas ele era bastante maior do que eu, né? Aí ele, volta!
aqui você não anda. Aí eu fiz um rápido cálculo, eu pensei assim, eu sou mais veloz do que ele, eu vou passar, né? Vou passar. Aí eu tentei, só que ele pegou assim a traseira da bicicleta, levantou e eu... né? Aí ele me jogou no chão. Eu falei, aqui você não anda. Aí eu me lembrei da minha Bíblia, e a Bíblia diz que... Não lembrei, foi nada. Mas a Bíblia diz que você deve calcular se você consegue ganhar a guerra antes de começar a guerra. Aí eu olhei para ele, aí eu olhei mais uns 2 capangas dele, uns galerosos lá também. Eu pensei assim, eu vou perder. É melhor eu me humilhar, como a Bíblia diz, você se humilha, sai de fininho, escapa e volta para brigar outro dia, entendeu? Com um exército maior. Aí eu me humilhei, não, por favor, não, deixa eu ir. Me dê a minha bicicleta. Aí, finalmente ele deixou eu pegar e ainda deu um... mas eu já tinha um plano, eu ia voltar com o exército maior. Fui lá em casa, pai, tem uns galerosos lá no final da rua. Eu acho que você bate neles tudinho, né? Eles não deixaram eu passar com a minha bicicleta, a rua é pública. O meu pai falou, aonde? Aí eu expliquei para ele, então vamos lá. Aí eu fiquei bem baixinho no carro dele, né, que eu só queria ver a cara dele. Ele botou uma capa preta, um óculos escuro, um chapéu de terrorista, né, um chapéu de detetive. Acelerou o carro e deu uma rodopiada bem em cima deles, olha. Abriu a porta. Quem falou que o meu filho não pode andar nessa rua? Dança primeiro aqui. Rapaz, eu só vi cara se urinando e correndo. Os seus anjos, os anjos dos pequenininhos, veem a face do Pai todos os dias. Olhe para a pessoa do seu lado. Tenha cuidado com essa pessoa, porque ele ou ela é um pequeno do Senhor. Que Deus lhe abençoe e uma boa semana. Tá bom. Vou te ver.